Olá, começa agora o seu diálogo semanal com os parlamentares e com as questões que estão em debate aqui no Senado. No Alô Senado de hoje a gente conversa sobre as verbas públicas destinadas à educação, os salários e benefícios dos parlamentares, o combate ao crack, a lei do silêncio e o funcionamento das unidades da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. No Passeata Eletrônica você fica por dentro dos temas que andam mobilizando as redes sociais do senador Inácio Arruda. O Alô Senado está no ar. A gente começa o programa de hoje falando das APAIs, as unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Durante a discussão do Plano Nacional de Educação aqui no Congresso, houve o risco de se acabar com os repasses de verbas a instituições como a APAI, que oferecem ensino especial em substituição à escola regular. Atento a essa questão, o Josione Pereira, de Iracema do Oeste, no Paraná, escreveu para a gente sugerindo um projeto de lei que garanta o funcionamento das APAIs. Quem responde à mensagem do Josione é o senador Paulo Paim. Olha, eu trabalho muito com essa questão da pessoa com deficiência, sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas já existe aqui na chamada Meta 4 um debate sobre essa situação. Eu apresentei já as emendas e outros senadores também apresentaram para que seja mantido o texto que já veio da Câmara dos Deputados na Meta 4, que vai manter, ali usando precisamente a palavra preferencialmente. Com essa redação dada na Câmara dos Deputados, o que eu espero que o Senado aprove, está resolvido, as APAIs vão continuar funcionando normalmente, dando atenção para alunos especiais. Eu queria perguntar ao senador, porque se fala tanto de educação, mas quando tem alguma coisa, o dinheiro é desviado da educação. Isso é imoral, é injustiça com a educação. Maria, na verdade, se fosse só na educação, já seria ruim. Mas é em todos os lugares. Na saúde, por exemplo. Eu tenho denunciado isso permanentemente. E, no entanto, se nós não fizermos um trabalho de combate permanente à corrupção, envolvendo, inclusive, uma espécie de mutirão, todos os órgãos fiscalizadores, não vai adiantar. Olha, na saúde, nós estamos pedindo mais recursos para a saúde. Mas o que sai de rolo na saúde e também na educação, é preciso realmente que haja uma mudança de posição, tanto do governo, quanto do legislativo, quanto dos tribunais de contas, quanto das procuradorias, seja a Geral da República como as estaduais, porque senão, repito, continua a mesma coisa. Não vai melhorar. Como não vai melhorar se a gente não aumentar o salário do professor, se a gente não exigir qualificação do professor, se a gente não tiver boas escolas, então realmente não vai melhorar. Agora, a corrupção, ela é condenável sobre todos os aspectos. Que assuntos vem mobilizando os seguidores do senador Inácio Arruda nas redes sociais? É isso que você vê agora aqui no Passeata Eletrônica. O maior problema, principalmente de pessoas mais jovens, de universidades e de escolas secundárias, é o problema do transporte público e do transporte de estudantes. Não só o transporte público, que é aquele que se paga, mas é o transporte público oferecido pelos municípios, que a população tem considerado que é muito deficiente, que tem trazido muitos transtornos para a população. E o problema também das vias públicas, nas grandes cidades, que é onde eu tenho recebido mais mensagens, muito da minha cidade de Fortaleza, mas eu recebo de todo o Brasil, principalmente das capitais, colocando a inviabilidade do funcionamento das cidades. Isso ensejou, inclusive, a criação de uma subcomissão na Comissão de Infraestrutura, em função da demanda gigantesca de pedidos de solução pela população, através também de ações do Congresso Nacional. Nós vamos instalar essa subcomissão e ela vai lidar não só com a Comissão de Infraestrutura, mas com outras comissões, para que a gente possa ajudar, ver se nós temos meios legislativos para poder garantir que o Executivo cumpra obrigações que são do Executivo de garantir um transporte de qualidade para a população, especialmente nas grandes cidades brasileiras.
central de relacionamento do Alô Senado costuma receber mensagens com críticas ao dinheiro gasto com parlamentares e com a estrutura do Congresso Nacional. Entre elas está o e-mail do Jacó Souza de Jesus, do Rio de Janeiro, que sugere diminuir os salários dos senadores. E também a mensagem do Sérgio Vaz, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que critica os benefícios recebidos pelos parlamentares. Na opinião do Sérgio, os parlamentares estão longe demais da realidade do povo brasileiro. Ele sugere o corte dos benefícios para que senadores e deputados vivam apenas do salário que ganham. E os senadores, o que acham das sugestões do Jacó e do Sérgio? Com a palavra, o senador Álvaro Dias. Olha, Jacó e Sérgio, há um grande equívoco. A questão não é o salário. Eu considero que a complementação que se oferece ao salário, sim, isso nós deveríamos eliminar. Eu próprio já eliminei. Eu não recebo esses benefícios complementares. Abri mão já há bom tempo dos recursos da verba indenizatória e do auxílio moradia. Não me utilizo de apartamento funcional e não recebo auxílio moradia. Tenho as despesas de escritório, de viagens e etc. E não recebo a chamada verba indenizatória. No ano passado eu apresentei uma economia de mais de R$500 mil. Portanto, eu creio que esta é uma opção pessoal em respeito ao cidadão contribuinte. Mas a questão do salário me parece ser um grande equívoco, porque todos os brasileiros devem ter salários condizentes com a função que exercem. A minha pergunta para os senadores é o que efetivamente está sendo feito pelo combate ao crack no Brasil. O Alisson, a sua pergunta é fundamental. Nós fizemos uma subcomissão para tratar do crack e outras drogas, por minha iniciativa, porque crack é, eu diria, a doença mais grave entre as drogas no Brasil. O governo tem uma política nacional antidrogas e existem várias... Então você tem que abordar a questão da droga e especialmente do crack sob dois aspectos. O aspecto de polícia, de repressão, o aspecto de segurança pública e o aspecto de saúde pública. Hoje o problema do crack ou das outras drogas é um problema de saúde pública. Nesse particular, hoje existem centros de acolhimento dessas pessoas do setor público, no Sistema Único de Saúde. O CAPS-AD, álcool e drogas. Só que o funcionamento dessas unidades, elas são temporárias, apenas para, digamos, desintoxicar momentaneamente o dependente químico. E nós aqui trabalhamos muito para que também tivessem as chamadas comunidades terapêuticas, que são de caráter comunitário ou privadas, para esse acolhimento, porque a droga mexe com o crime organizado, mexe com o traficante, mas nós queremos tratar o dependente. Então, combater o crack e as drogas é um dever de toda a sociedade, não apenas desta Casa, do Congresso, do Senado Federal, mas de toda a sociedade, inclusive a sua participação é importante. A gente encerra o Alô Senado de hoje com uma mensagem que vem lá da cidade de Várzea Paulista, pertinho de Jundiaí, em São Paulo. A Roseli Ferrarese sugere uma lei que acabe de uma vez por todas com o excesso de barulho nas residências durante a noite. A Roseli sabe que já existem leis para impedir a perturbação do sossego dos vizinhos em determinados horários. Mas, segundo ela, os policiais de Várzea Paulista parecem não ter conhecimento dessas leis. A Roseli conta que já fez várias solicitações à polícia, mas nunca é atendida por falta de efetivo. Como resultado, ela passa a noite ouvindo uma ensurdecedora disputa de música funk entre dois vizinhos. A resposta fica por conta do senador Lobão Filho. Roseli, é verdade que já existem leis municipais, estaduais e federais em relação ao excesso de ruídos, principalmente em relação a bares e restaurantes. Na questão das áreas residenciais, esses assuntos têm sido melhor resolvidos dentro das reuniões condominiais, onde o próprio condomínio define os limites de tolerância entre vizinhos. Então, Roseli, minha sugestão é que nessas questões residenciais, que não envolvem as questões comerciais, como shows, bares e restaurantes, essas questões podem ser melhor resolvidas num pacto, num acordo entre vizinhos que às vezes têm dificuldades de tolerância em relação a ruídos noturnos a partir das 10 horas da noite.
Então, nada que uma boa conversa não resolva, Roseli, com o seu próprio vizinho. E o Alô Senado de hoje fica por aqui. Mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador na página da TV Senado, www.senado.leg.br/TV. Nessa página, você também pode deixar a sua mensagem escrita. Basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. Se preferir gravar um vídeo com a sua pergunta e mandar o arquivo para a gente, basta acessar www.senado.leg.br/Alô Senado. Nessa página, escolha a seção Fale com o Senado e clique na opção Vídeo. E para falar com o Alô Senado por telefone, você já sabe, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!